Olá mundo, meu nome é Vinícius Domingues, tenho 38 anos e sou ator. Nasci na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Olha, pensando agora, se eu pudesse voltar quando criança, eu nunca sonharia que seria ator. Talvez eu sonharia em ser jogador de futebol. Porque toda criança aqui no Brasil, quando nasce, a primeira coisa que entrega é uma bola. E quando você mora no subúrbio, sem os acessos a bens culturais, fica mais difícil. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha infância, porque a infância fala muito da gente, né? Quando eu era pequeno, bem pequeno, eu brincava muito. Então brincava de bola, brincava de várias brincadeiras de criança. Eu acho que isso faz com que você desperte o seu imaginário. Esse lugar da brincadeira, do jogo, foi essencial para ser o que eu sou, ator. Porque o ator, ele imagina, né, ele tem uma percepção daquela personagem e ele cria em cima. Quando criança, a gente brincava muito de futebol, e isso tem limite, tem regras. E você aprende brincando. E o teatro ou cinema, você tem seus limites, você tem suas regras a seguir, e você chora, você ri. Tudo é uma grande brincadeira. Mas quando você cresce, escolhe o teatro ou o cinema, você tem responsabilidades, né? Então eu acho que a infância foi um lugar das descobertas. Porque lembro que eu lia muito. Acho que a leitura é essencial para a gente estar sempre imaginando coisas. Porque quando você lê, você tem uma história. E aquela história te leva para vários lugares. É um drama, um romance, uma aventura. E isso vai criando o lugar da imaginação. Eu acho que é essencial esse lugar da construção, da imaginação. Então eu acredito que a criança que eu fui me despertou para esse lugar de ser artista. Construir meus próprios brinquedos. E eu acho que aí está o lugar, fazendo uma ligação com a arte. Você construindo o seu próprio brinquedo, o ator, ele é um artesão. Ele constrói, ele vai construindo a sua personagem. Eu acredito muito que a criança que você é, né, que você passa por essa infância, como foi a minha, de várias descobertas, brincadeiras, socializando com outras crianças, o jogo do ator é esse. Tem uma pessoa do outro lado e você. E você tem que jogar com ela. E esse jogo tem que ser vivo, ele tem que ser verdadeiro. E quando você é criança, você chora muito, você passa dos seus limites, você brinca, você briga, depois você volta a ter relação com aquela pessoa de novo. Então eu acho essencial a gente observar, a gente ver uma criança brincando. Como é que ela entra? Chora, brigou, você devolve o brinquedo para ela, ela para. Despertar essa criança, você buscar essa criança que você já foi, e ela tá dentro de você. Para essas criações artísticas é essencial. Como toda criança, a gente tem muita liberdade. Muita liberdade, muita liberdade, muita liberdade. E fazendo um paralelo com atuar, você precisa ter essa liberdade bem ampla, para você criar muito. Quando criança, eu gostava muito de brincar e deixar meus brinquedos todos soltos pela casa. E a minha mãe, ela ficava muita raiva, porque eram muitos brinquedos dentro de casa. E aí ela falava, olha, tem que pegar os brinquedos, tem que tirar os brinquedos da casa. E eu tinha que ir lá, tirar todos os brinquedos, colocar dentro dos armários. E isso eu acho que também tem a ver com a questão do ator, né? Com o tempo, eu fui conhecendo pessoas, lugares, e até que eu cheguei no teatro. Um lugar que me chamou muita atenção, que mexeu aqui comigo.
no interior. Ali foi o lugar que abriu o meu olhar para a sociedade, o meu olhar para o mundo. Foi um lugar onde tirou os meus preconceitos, foi um lugar onde me mostrou quem eu era e me modificou. Acredito muito no poder da arte como mudança do humano. Seja arte plástica, seja uma dança, a música, e no meu caso, atuar. Ator de teatro, cinema, performance. Como eu já falei um pouco sobre a minha infância e vocês conheceram um pouco melhor sobre mim, agora eu vou falar sobre o meu início no teatro. Eu vou falar um pouco sobre a minha paixão, a minha arte. Eu sou ator. Ator de teatro, ator de cinema, performance. Eu só vim a ter acesso ao teatro aos meus 18 anos de idade. Quando eu assisti uma peça chamada Álbum de Família. E quando eu estava assistindo essa peça teatral, eu fui jogado para um mundo que eu não conhecia. Eu fiquei mas tão entusiasmado com tudo que eu estava vendo naquele momento. Eu estava dentro da cena, junto com os atores. Porque aquele tempo, que durou no máximo 1h30, eu fiquei tão dentro do contexto da história e me apaixonando pelas personagens. Eu lembro que era um drama familiar. E era uma coisa muito forte. Era um drama que a família passava, tinha várias questões referentes a violências e preconceitos. E isso, eu fiquei tão dentro daquele lugar que eu falei, quando terminou a peça, eu falei, gente, como assim? Parecia um sonho. Então, a partir daquele momento, eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser ator. Eu quero contar esse tipo de história. Porque eu acredito muito no poder da arte como mudança. O poder da arte como ferramenta para uma sociedade. E a partir dali, eu comecei a procurar cursos de teatro. Eu me lembro que o meu primeiro curso de teatro foi uma coisa muito impactante. Porque entramos para um curso livre e tinha 18 a 20 pessoas, 20 futuros atores, e o professor, primeiro entrou um ajudante de limpeza e foi limpar o teatro. Estava limpando o teatro, a gente ali conversando, pessoas que não conhecia. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Quem você é? De onde você veio? Ah, por que você está fazendo teatro? Eu lembro que tinha um jornalista que queria fazer teatro porque ele queria tirar essa inibição que ele tinha. Eu lembro que tinha também tinha jornalista, tinha pessoas que queriam ser atores. No meu caso, eu queria estar ali para aprender a fazer aquilo que eu assisti naquela peça. Então eu queria conhecer como é que funciona, como é que eu consigo as ferramentas para aprender aquilo. E aí apareceu essa pessoa que estava ajudando ali, né, na limpeza, limpando o palco, ele começa a cantar. E quando ele começa a cantar, 20 pessoas que estavam ali para aprender o teatro, o ofício teatral, né, a ser um ator ou por algum processo, começou a prestar atenção nesse homem que estava varrendo e cantando. Eu lembro da gente trocando olhares, ó, ele está animado, né? Ele está alegre. E depois ele começou a entrar, a falar alto, falar sobre a vida dele, que o casamento dele estava muito ruim, que ele ia se separar, e ele falando sozinho, só que isso ele começou a abrir pra gente. Ele falou, meu casamento... E as pessoas começaram a entrar no diálogo com esse rapaz ali, né, que estava limpando o teatro. E
E foi passando o tempo, a gente conversando com ele, batendo papo com ele, conversando, falando sobre a vida, dando risada, se conhecendo. Passa meia hora, ele para tudo e fala: eu sou o seu professor de teatro. E aquilo na hora quebrou tudo, porque até então ele estava ali ajudando na limpeza, né, do teatro, e a gente estava esperando o professor chegar. Então ele criou uma cena, fez com que os futuros atores participassem da cena, e aquilo você começa a entender as convenções teatrais. Então para mim foi uma espécie assim foi uma experiência ímpar, porque ele conseguiu trazer a gente para o lugar, ele começou a falar dos seus problemas pessoais, a gente começou a trocar ideia e ninguém, hora nenhuma, pensou que era o nosso professor. Então assim, fiquei nessa escola durante 6 meses, foi uma experiência muito boa, porque ali eu aprendi como me portar como ator, né? O que você quer dizer com sua arte? Por que você está fazendo teatro? Você quer fazer teatro só por vaidade? E foi muito bonito porque o primeiro passo do ator, logo o início, é você entender o seu espaço. O espaço, o local onde você vai atuar, a espacialidade. Isso é muito bom. Então você tem várias técnicas que você precisa aprender a andar. Como é que você desconstrói um corpo? Será que o jeito da minha personagem vai ser vai puxar um pouco de uma perna, vai ter um braço um pouco mais... Ele é mais retraído, então ele retrai o corpo, ele é mais frágil, ele é mais... ele não tem muita... ele não anda com o corpo aberto, ele é mais apaixonado. Como é que é esse corpo dessa personagem? Então você aprende se tratar com corpo, ambiente, espaço. Vamos imaginar uma cena aqui. A minha personagem, ela está numa cozinha, um diálogo com a sua parceira, e é um momento de um conflito. Como é que eu uso esse ambiente? Como é que o ator, ele está numa cozinha, tem copo, tem mesa, tem pratos. Como é que eu vou usar para falar, para comunicar? Né? Como é que eu vou comunicar com o meu parceiro ou parceira de cena? Então, o espaço é muito importante quando você está construindo como ator, como artista. Verificar, perceber tudo que está ao seu redor. Então, voltando à cena da cozinha, se eu tenho algo para falar, será que eu falo comendo? Eu falo bebendo um café? Ou se é melhor eu subir em cima da mesa e falar tudo que eu tenho para falar? Eu tô com raiva, muita raiva. Ou não, é uma cena mais íntima, que eu encosto na parede e falo. Simplesmente quase nem consigo falar. Então, eu acho que essa escola que eu passei, que eu fiquei ali durante pouco tempo, foram 6 meses, me ensinou muita coisa em relação à espacialidade. Então o ator ele tem que estar muito atento. E o ator aprende a quê? Aos seus sentimentos. Quais são os sentimentos humanos? São vários, mas a gente tem alguns: a raiva, o ódio, a inveja, o ciúme, a empatia, o amor, a esperança. Então, cabe ao ator buscar dentro de si também um olhar para o outro. Quando você vai a um velório, uma coisa mais pesada, o que você como ator pode extrair dali? Você vê uma cena onde está todo mundo chorando, passando por um momento difícil. O que você pode tirar daquele momento como ator?
Porque a vida nos ensina muita coisa, muitas coisas. A vida nos ensina muito. Então perceber o ambiente que você está é muito importante. Importante mesmo. Às vezes mais importante do que um curso que você vai passar. Porque nós somos impregnados, cheios de sentimentos. E todos os nossos sentimentos estão aqui dentro. Dentro do meu corpo, dentro do seu corpo. E você tem que colocar isso para a sua personagem. E aí você vai criando formas diferentes dessa personagem. Um corpo diferente dessa personagem. O olhar. Se é cinema, você vai precisar muito do olhar. Como é que é esse olhar? Porque o olhar diz muita coisa. O olhar diz mais do que palavras. Muito mais do que palavras. E no cinema você precisa muito do olhar. E para isso, você vai precisar ver o mundo. Olhar o mundo. O ator, o artista, seja ele da dança, da música, das artes plásticas, ele precisa olhar o mundo, ver a sua sociedade e dialogar com a sua sociedade atual. Eu trabalhei em uma companhia em que o diretor era muito bravo mesmo, ele era muito... ele chegava a passar um pouco, até ser arrogante. Mas eu aprendi muito com ele. Passei um tempo de 2 anos ali, aprendi todo um processo de como estar em cena. Aprendi muito a questão da luz do teatro. Como é que a luz, você tem que estar dentro da luz, você tem que estar... A questão da voz. Então, muitas vezes você passa por um processo de criação e esse processo, às vezes, ele é duro, às vezes ele machuca, às vezes ele dói, mas você pode tirar alguma coisa ou várias coisas desse processo. Eu acredito num processo mais humano, um processo mais íntegro, um processo mais aberto do que um processo com arrogância ou qualquer outro tipo de destempero, né? Mas às vezes com experiências ruins você pode absorver muita coisa e às vezes você busca dentro de você, como ator, eu sempre estou buscando, sempre eu busco. Se eu tive algo de ruim, eu tento explorar aquele sentimento. Agora vamos falar de criação da personagem. Qual é o meu processo de criação? Quando eu pego um texto, uma peça teatral, um roteiro de cinema, eu tenho que ler e verificar. O que isso está querendo me dizer? O que isso está falando? Ah, tá. Percebo o que está falando. Agora, que ambiente está inserido no meu personagem? Ele é um personagem pobre? Ele é um personagem rico? Onde ele anda? Que ambiente é esse? Depois eu verifico, eu busco mais informações. Tem que ler o livro, tem que ler a peça de teatro ou o roteiro de cinema. E enumerando cada coisa. Para você buscar todos os sentimentos, todas as emoções, para você colocar em cena. E ali você vai desconstruir o corpo. Você vai pensar em um corpo novo. Como é que essa pessoa anda? Ela anda um pouco diferente? O texto fala que essa personagem ela não tem muita, ela é mais fechada, introspectiva. Então como é que é o corpo de uma pessoa introspectiva? Não, essa personagem ela é mais aberta. Então como é que é o corpo de uma pessoa aberta? Como é que ela se posta para o mundo? Então você tem que desconstruir o corpo para virar outro corpo.
para ser outro corpo. Então, tem que fazer exercícios modificando o seu corpo, até você encontrar um corpo que você tenha uma simplicidade, que você consiga falar o seu texto, né, viver o seu texto, viver e com esse corpo diferente. Eu gosto muito que nas minhas atuações, que a minha personagem ele sempre tem alguma coisa diferente. Ele sempre chama atenção. Menor, a coisa mais simples. Muitas pessoas gostam de usar um animal para desconstruir o corpo. Então, como desconstruir esse corpo? Né? Então você pode usar um pássaro. Você pode... eu quero... Tem gente que pega alguns animais. Eu já peguei. Perceber, observar esse animal. Você coloca no seu corpo. Às vezes a sua personagem vai ter só um gesto de braço, uma coisa simples na hora de falar, mas está ali. Começa grande. Realmente começa no início. É feio no início. Porque às vezes você está dando o seu diálogo balançando, não é balançando as mãos, mas no início do ensaio tudo é as primícias, é o início. Com pouco tempo depois o seu gesto vai diminuindo, e depois tem uma coisa simples, pequena, que mostra um corpo desconstruído do corpo convencional. E isso dá um charme a mais para sua personagem. Não interessa, pode ser teatro, pode ser cinema ou performance. O corpo tem que haver uma desconstrução. Porque o ator, ele mostra a vida. E a vida, ela é cheia de imperfeições. Ela não é só o bonito. Ela tem, às vezes, um braço, uma perna que é diferente, um corpo que é um pouco diferente. E isso dá muito mais vida. Muito mais vida. Então a criação da personagem, o corpo, é algo que tem que ter muito cuidado na construção desse corpo, do corpo do ator. Vários exercícios de andar. Você anda pelo espaço, com aquele início ali de desconstrução de corpo, e você vai observando o seu corpo, e quando você coloca esse corpo já desconstruído com a fala da personagem, aí você começa a ver já uma diferença quando você assiste uma peça de teatro ou quando você assiste um ator de cinema, e você vê que tem uma diferença. Você vê atores mais vivos, com personagens mais fortes. Então eu construo minhas personagens, a minha construção é a partir do corpo, fazendo exercícios, caminhando pelo espaço, percebendo como é que esse corpo novo pelo espaço, como é que funciona isso, como é que a minha personagem, como é que ela vive com esse corpo novo. Às vezes você vai pegar isso e vai jogar fora. Às vezes você vai ter que criar um outro corpo. Às vezes você vai ter que pegar um outro bicho, talvez, se você vai para essa questão de pegar um bicho, né? Um animal, para desconstruir esse corpo atual. E é assim, é ensaiando, é testando. Não é fácil. Ser ator não é apenas pegar um texto, decorar e falar. Não. Ser ator passa pelo corpo, passa pela voz, e aí você tem que cuidar da sua voz. Como é que você cuida da sua voz? Qual vai ser a sua entonação para falar esse texto? Porque senão, se você fala o texto todo numa constante, fica tudo linear. E o texto ele tem que ser isso aqui, ó. Ele não pode ser linear. Então, como é que é a sua voz? Você fala tudo numa constante, fica chato, fica ruim, não fica legal. Então você tem que ter uma desconstrução também. Vamos supor que
me pedissem para construir uma personagem que tivesse todos os atributos de um macaco. Como é que eu ia começar essa construção desse corpo diferente? Eu ia observar, eu ia parar, assistir vários vídeos, muitos vídeos, para ver esse corpo desse macaco, como é que ele se posta, como é que é o jeito dele, como é que é o jeito dele de andar, como é que é o jeito dele em cima de uma árvore, como é que é ele ali com os outros macacos, como é que é ele comendo, como é que é ele amando, como é que é ele com o seu filhote, como é que é ele na vida. Ia passar muito tempo da minha vida observando. E observando esse corpo, eu ia passar para o meu corpo. E a partir daí, eu faço a criação daquela personagem. Falei um pouco sobre a construção da personagem e nos vemos no próximo encontro. Olá, mundo! Estou aqui para falar sobre o texto. O que fazer? O que fazer com o texto? A primeira coisa óbvia é ler. Pegar ou o roteiro ou a peça teatral, ler. Ler uma vez, ler duas vezes, ler 3 vezes. E quando você lê, você pega as partes mais importantes e começa a grifar. Grifa aquela parte que você achou importante, grifa outra parte que você achou importante, grifa, porque a partir desse lugar que você percebeu que ali era importante para sua personagem, é onde você vai estudar, onde tem as características mais fortes da sua personagem. E a partir daí, você vai conhecer a sua personagem. Não decorar. Decorar fica falso, fica feio. Você tem que entender o que a sua personagem está dizendo, está sentindo. O decorar vai ser com o tempo, né? Existe técnica para você decorar. Né? Como é que você decora esse texto? Como é que você... primeira coisa é entender. Né? O ator ele tem que entender o que ele está falando. Muitas pessoas deixam só na forma. Ele só lê, grava, memoriza. Mas e o sentimento? E o sentimento? E o amor? E a vida? Ele perde. Por isso que eu falo, você tem que entender, viver o personagem. Então, quando você vai decorar suas falas, você fala uma frase, o que ela representa, o que ela significa, o que eu estou falando. Repete aquela frase, sabendo o que você está dizendo. E isso, sucessivamente, você começa por pequenas partes. Faz uma parte do texto, já entendi, já memorizei, já sei do que eu estou falando, vou para a segunda parte. Entendi o que eu estou falando, memorizei o que eu estou falando. Vou para a próxima parte do texto e assim você vai caminhando aos poucos, entendendo e vivendo, e automaticamente vai estar decorado. Porque não caia em coisas fáceis de pegar o texto e decorar. Decorou, tá só na fala, tá sem amor, tá sem ânima, tá vazio. E o que você não quer ser é um ator vazio. Você quer ser um ator com amor, exprimindo aquilo que o seu texto está dizendo. Então, já viveu, entendeu, decorou, já sabe o que está falando, vai passando que aí, com o tempo, você já decorou, já viveu, já decorou, já pegou todo o sentimento, já sabe do que você está falando. Então esse processo vai ser rápido. Porque no início, quando eu comecei como ator, eu achava difícil. Eu achava a pior parte era decorar, era
Você porque eu levava para esse lugar do decorar, de só passar o olho, entender. Não. O trabalho do ator é artesanal. Leia. Entenda. Memoriza. Porque depois vai pro corpo. Né? Uma cena em que você está muito apaixonado, depois vai pro corpo. Como é que é esse corpo que nós falamos? Como é que é esse corpo? Como é que esse corpo, num roteiro onde você está apaixonado, a boca fala, o corpo sente, o corpo... Tá? Então, depois, nos ensaios, seja de roteiro de cinema, seja de uma peça teatral, ele vai sucessivamente se unindo. Ele vai se unindo, vai ganhando forma. O início sempre é um pouco disforme. E com os ensaios vai ficando um trabalho bonito, artesanal. O ator é um artesão. Você pegou o texto de uma literatura, pegou, trouxe para você, absorveu aquela história que te comoveu, falou, eu quero muito contar essa história, seja no cinema, seja uma peça teatral. Pegou, fez a construção da personagem. Como é que é a minha personagem? Construiu sua personagem. Isso depois de muitos ensaios. Muitos ensaios. Uma peça teatral ou um bom filme, os atores estudam. Eles fazem exercícios. Ser ator é como um esportista. Ele precisa muito estar com o seu corpo atento, presente. Ele precisa querer mostrar a vida daquelas personagens. Então é um trabalho, ele gera muitos conflitos dentro de você. Você precisa entender para mostrar toda essa beleza, toda essa riqueza. É tão bom, né, quando você assiste um filme que você fala, nossa, é tão real, é tão forte, tão intenso. Como ele conseguiu fazer isso? Muito trabalho. Muito trabalho. Como é que, depois que você entendeu os sentimentos da palavra, depois que você memorizou, depois que isso foi para o seu corpo, que você fala aquilo nos ensaios durante meses, tá? Depende, né? Se for uma cena curta, uma cena pequena, você faz isso durante uma cena de 5 minutos, você consegue fazer aí com talvez 15 dias trabalhando todos os dias, uma cena de 5 minutos, você fazer algo artístico, bonito, que quer falar alguma coisa, leva tempo. Agora uma peça teatral leva 5 meses de ensaios, 6 meses de ensaios. Em alguns lugares você ensaia curto prazo e você vê a deficiência dos atores, a deficiência, ou você pega um filme que você percebe que não teve um preparo para com os atores. Então, falamos um pouco sobre o texto, falamos um pouco sobre como memorizar esse texto, falamos um pouco também sobre como os ensaios são importantes e como esse texto ele se comporta dentro do corpo. Como é que ele vai sair. Muitos ensaios depois é que você vai perceber o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu. E é tão bom quando você percebe que as palavras, o seu corpo está agindo, o seu gesto é forte, é um gesto firme.
quando você sai, você está preenchido. É muito bom receber. É muito bom receber os elogios também, sim, como ator. Você trabalhou durante muito tempo. Receber as críticas também. Porque só a partir do processo como ator é que você vai criar um lugar no seu corpo, na sua voz, no seu instrumento, que é o corpo todo, né? Que você vai criar, que você vai entender como é que ele funciona. Então, vamos pegar um livro, vamos pegar um bom roteiro de cinema, vamos começar esse diálogo. Pegue uma pessoa próxima a você, um amigo. Um amigo é muito bom. Separa as frases, os diálogos e começa uma cena. É cena de... Pega um bom filme, tira uma cena, recorta uma cena. Não vai imitar o que eles fizeram. Só pega, escreva no papel uma cena muito boa que você gosta. Pega uma cena de romance. Pega uma cena de amor, né? Uma cena de amor. Pega uma cena de raiva, de ódio. Escreva junto com um amigo, porque você vai precisar de uma pessoa para o diálogo acontecer. E ali você passa vários tempos ali ensaiando, percebendo. Você vai ver. Uma semana de trabalho, você vai ver a riqueza que é. E o melhor, você vai buscar algo que quer falar alguma coisa para o mundo. Tem muita coisa que o mundo precisa, tem muita coisa necessária, muitos temas necessários para o mundo. Muita coisa que ainda precisa dizer. Você vai conseguir. Boa sorte. Falamos um pouco sobre o texto, como esse texto ele tem que ser dito, né, de uma forma viva, de uma forma com amor, com corpo, e como ao invés de decorar, tem que memorizar, e esse passo a passo. E agora nos vemos no próximo encontro. Já aconteceu muitas coisas engraçadas assim, porque quando você está em uma companhia de teatro, algumas coisas saem um pouco, né, do nosso domínio. E uma das coisas que pode acontecer com qualquer ator é esquecer o texto. Literalmente. Acontece um branco. Tudo aquilo que você criou, lembra? Corpo, a sua voz, a construção toda da personagem, acaba. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava num diálogo e eu esqueci. Esqueci de tudo. Não vinha nada na minha cabeça sobre a peça. Mas eu tive uma grande sorte da minha amiga, né, a outra atriz, porque quando você está entendendo, né, vivendo um texto, você não só memoriza as suas falas, você memoriza também as falas do outro, porque é um diálogo. Você sabe o que o outro falou, para você também ter sentimento para seu corpo reproduzir aquilo que aquela pessoa acabou de falar. E no meu caso eu esqueci. Tinha uma plateia, várias pessoas. Eu esqueci. Mas ela, quando percebeu isso, ela falou meu texto. Eu fiquei parado, esperando a próxima vez de falar. A próxima vez de viver aquela personagem. Então, uma coisa que pode acontecer... Um branco pode acontecer? Pode. Mas ele acontece sempre quando estamos... pensando em outra coisa.
nunca entre num palco para apresentar uma peça teatral ou dentro de apresentando como ator de cinema. Nunca fique pensando em outra coisa além do seu ofício. Porque muitas vezes, se você não está no momento presente, você desliga e perde toda a vida da personagem. Então, um conselho que eu dou para vocês: olhe, entrou no palco, entrou para apresentar uma peça, para uma performance ou cinema, estejam presentes. Se vem uma pessoa para falar alguma coisa com você, naquele exato momento é só para o teatro. Tira uma hora antes da peça. Desliga celular, desliga a vida que você tem fora e viva aquele momento. Porque tem um público que pagou, tem um público que quer ver a vida daquela personagem. E quando você dá esse branco, apesar que foi um branco, né, que não teve... Foi imperceptível. Mas nesse caso poderia ter sido uma coisa que a plateia percebesse. A plateia não percebeu. Então, fique atento. Fique no momento presente. Que aí você não vai passar por isso. Essas dicas são valiosas, porque é uma experiência que eu pego minha e passo para vocês. Teve outra. Teve outra muito engraçada, porque quando você pega seu figurino e coloca na coxia é aquela parte do teatro que tem uma cortina que esconde alguns acessórios que você precisa pegar para apresentar, né, a sua peça teatral. E eu tinha deixado os meus acessórios ali para eu pegar. Só que quando eu cheguei, cadê os meus acessórios para eu entrar? Não estava lá. Um amigo pensou que aquilo ali estava fora do lugar, pegou aqueles acessórios e guardou. Então eu tive que ir para a cena sem os meus acessórios para aquela cena. Então fica a dica: não mexer em nada que o amigo coloca, que o ator, que os seus amigos atores colocam na coxia. É muito importante isso, porque cada coisa tem o seu lugar. E aí você não pode mexer. É uma regra que tem no teatro. Se eu coloquei algum acessório, algum objeto em algum lugar, você não pode tirar. Fica a dica. E tem aquele friozinho da barriga, o famoso frio da barriga. Sempre quando a peça está em cartaz, início de temporada, ou um filme, a gravação de um filme, é a primeira vez que você vai fazer um filme, ou um curta-metragem, dá aquele friozinho na barriga. É muita emoção. É o primeiro trabalho, ou primeiro cinema. Então é comum dar aquela dorzinha de barriga antes de uma estreia, seja pro teatro ou pro cinema. É normal. Olá, mundo! Hoje vou falar sobre uma coisa que é muito importante para o ator. É o convívio. O convívio com os outros atores. Me lembro que participava de uma aula na Escola de Arte Dramática e eu tinha uma cena com uma outra garota. Estávamos interpretando Shakespeare com Hamlet e eu lembro que era uma cena difícil. E eu estava no início do processo, me conhecendo como ator. Eu acho importante falar isso. Eu lembro que os outros atores, eles já eram mais experientes. E quando eu entrava em cena, eles ficavam um pouco com desdenho, um pouco com um olhar, um pouco com um preconceito referente à atuação. E aquilo me magoava muito, me deixava triste, então eu não dava 100% no meu trabalho, porque eu olhava para eles e automaticamente eu me fechava.
Até que um dia um professor muito querido virou para mim e falou: esquece essa turma que tá te olhando, esquece, faça o seu trabalho, aquilo que você preparou na sua casa, aquilo que você tirou um tempo da sua vida, esqueça as outras pessoas, faça aquilo que você construiu, porque às vezes você vai ter outros atores que às vezes colocam o seu trabalho como uma arte menor, quando você está dentro de uma escola de arte, que às vezes eles não têm esse carinho, não têm essa união. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu peço que vocês tenham sempre isso em mente. Vou fazer o meu melhor. E se o trabalho não ficar bom, com mais trabalho ele vai entrar e vai ser um bom trabalho. Isso é importante dizer. Isso é importante, porque muitas vezes você está dentro de um processo criativo e só porque uma pessoa te olha de um jeito diferente, você já diminui a sua potência. Não. Nunca. Quando você estiver dentro de um processo criativo, você é o artista. E você vai dar o seu melhor. E você vai produzir algo belo, bonito. E dentro desse lugar eu posso falar para vocês também da quarta parede. Quando você se propõe a ser artista, você não pode... depois de um tempo você pode olhar para a plateia, interagir com a plateia, mas logo lá naquele início do teatro, estou falando do teatro, você vai ter que meio que blindar a plateia. Então, para isso, você tem que estar no momento presente. Mas se a proposta for depois, com o tempo, você vai estar dentro do processo criativo, teatral, já fazendo algumas peças, aí você pode quebrar essa parede, falar totalmente para a pessoa, comunicar. Porque a peça de teatro é muito bom quando você comunica com a sua plateia. Você está no ápice de uma cena, você para a cena e fala: o que você acha sobre isso? Você quebrou a quarta parede. A tão falada quarta parede. A quarta parede é você colocar como se fosse uma espécie de muro na sua frente e não olhar, e não imaginar que você está olhando para uma parede. Mas aí você perde o olhar da plateia. É muito bom quando depois que você passar por esse processo que no início é assim mesmo. Às vezes a gente tem muito medo. Eu tive muito medo. Todos têm medo do outro. No início, quando você está começando ali no teatro. Então, vocês irão passar por isso. E faça comédia, faça drama. Não tenha... Quando fazer comédia, faça ridículo. Seja ridículo. Porque a comédia, quanto mais você é ridículo, é melhor. Então, na comédia, o que eu posso falar para vocês? Quando vocês entrarem para fazer alguma coisa que tenha comicidade, que venha o riso, faça. Não importe com as outras pessoas. Porque o seu material é esse. A beleza na comédia está nesse lugar. De você se jogar. Se jogar. É muito importante falar sobre isso. Porque muitas vezes os atores, por causa de uma crítica, eu falo isso de experiência própria, passei por esse problema. Uma pessoa te criticar, falar: nossa, seu trabalho estava ruim. Mas às vezes é um olhar, apenas um olhar, e pode ser também que você não estava em pleno no palco naquele dia. E realmente pode ser que você não teve um trabalho e não chegou. Veja a crítica como algo construtivo. Se o seu amigo, depois que você iniciar uma peça teatral, um amigo chegar e falar: olha, eu não gostei, você não estava bem,
Ah, mas o que eu não estava bem? O que você... Ah, você estava... seu texto, você não estava passando verdade. Reveja seu trabalho. Reveja seu trabalho. Reveja, vê o que você pode melhorar. E não pare um trabalho muito promissor por causa de crítica. Tenha sempre em mente, vou fazer o meu melhor. E aí você vai fazer coisas maravilhosas, vai fazer coisas lindas. Isso tanto para o teatro, quanto para um roteiro de cinema ou uma performance. Lembrando, estar sempre vivo, com muito amor, com muita... preenchido a palavra. É necessário estar preenchido. Então o artista é um fogo, é uma chama. E essa chama, ela tem que estar forte, ela tem que estar acesa, ela tem que estar viva. É o que a gente procura. E é o que vai mudar aquele espectador que está sentado lá, vendo a sua peça teatral. Ele vai olhar e vai falar, nossa, ele não vai tirar o olho. Ele vai ficar acompanhando toda a trajetória da sua personagem, das personagens, né? E ele, pode ser que ele se encontre naquele lugar, porque ele já passou por aquele momento. Pode ser que ele reflete sobre a vida dele e muda o rumo da profissão, porque a sua peça fala que aquela profissão ela é muito desgastante, é muito chata, é muito burocrática, é muito chata. E aquela pessoa assiste sua peça e fala, eu acho que eu vou pedir as contas, acho que eu vou sair daquele trabalho. Vou fazer outra coisa, eu quero fazer o que eu gosto da vida. Ou se sua peça fala sobre preconceitos, aquela pessoa olha e fala, o espectador olha e fala, preciso rever muita coisa na minha vida. Somos muito importantes para o mundo. Se sua plateia tem 5 pessoas ou 100 pessoas, você vai fazer com o mesmo vigor, com o mesmo amor. Eu garanto que essa chama, ela vai passar para alguma pessoa. Você vai fazer a diferença. Eu falei um pouco sobre a comédia, para vocês se jogarem com toda a força, ser ridículo, porque é daí que vem o riso. É a partir daí que a criatividade, a imaginação flui e que as pessoas riem, seja ridículo mesmo. E a comédia é esse lugar mesmo, de se jogar, de experimentar. E o drama? Como é que é o drama? O drama você vai ter que entrar em alguns lugares que às vezes vai ser difícil para você. Todo mundo já passou alguma situação. Uma situação grave, uma situação de pesar. Essas experiências são fundamentais. Fundamental. Porque é daí que você vai pegar o material para compor sua personagem. Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum drama. Ainda bem, sempre fui uma pessoa que tive de tudo, nunca tive nenhum drama. Você vai ter que construir. Como é que é essa construção? Você pode usar verbo. O verbo é ação. Então, você pode usar verbos para te ajudar. Ou fazer para romance, um romance, fazer você gostar de mim. Para compor esse personagem, na composição do personagem, antes da sua fala, você pode memorizar isso. Fazer você gostar de mim. Fazer você gostar de mim. Só de falar isso, fazer você gostar de mim. Eu quero fazer você gostar de mim. É um verbo, é ação. E se você tem isso em você, isso já muda. Então o verbo é importantíssimo. É importantíssimo você criar
esses links para acessar sentimentos. Muito importante. E o seu material é o seu corpo. Você tem que fazer experiências com você mesmo. Como lhe falei, pegar texto na literatura, roteiro de cinema, pega pequenas cenas de filmes, diálogos, chama um amigo e depois, dentro de tudo que nós falamos, construção do corpo, você dentro daquele ambiente, vou gravar na sala. Você já observou como é que é a sala da sua casa? Eu vou falar isso sentado? Eu vou falar em pé? Eu vou chamar essa pessoa para falar de frente a frente? Criar. Artesão. Artesão. O ator é um artesão. E aí você vai criando esse processo quando você vê, tá pronto. Pronto para você observar. Porque a gente nunca tá pronto. Depois que você faz um ano com uma peça teatral, percorrendo vários lugares, você precisa estar vivo ainda. E como é que você faz isso? Falando aquele texto o ano inteiro, em cada espetáculo. Cada ator tem uma técnica para deixar isso vivo. Algumas pessoas fazem uma coisa que eu achei muito genial, que é ver o signo daquele dia. Hoje você está feliz, hoje você está triste. Como é que é você pegar aquela cena que você tem, que você já faz o teatro durante muito tempo, e mudar a intenção para manter aquilo vivo? Somos artesãos. A nossa arte é feita por nós, como um artista plástico que pega uma tela e pinta, um músico que cria as melodias ali com seu violão. Então mergulhe, busque, se jogue. Somos artesãos. Falamos um pouco sobre a comédia, sobre o drama, abordamos também a construção da personagem, como o ator tem que se portar no meio, acreditar sempre, fazer o seu melhor. Vou me despedir um pouco e espero que essa chama que eu falei lá no início, ela chegue até você. A chama da vida, do amor. O artista, ele tem uma capacidade de mudar uma plateia, uma cidade, um país. Eu acredito no poder da arte como transformação. Eu acredito no poder da arte sem vaidade. Uma arte que quer dizer alguma coisa, que quer falar alguma coisa para o mundo. Uma arte que fale sobre coisas novas, que quer quebrar padrões já estabelecidos, que sejam necessários quebrar. Acredito na arte do teatro, na arte do cinema, da performance. E nós, caro ator, nós vamos mudar ou a nossa plateia, ou a nossa cidade, quem sabe o mundo. Temos que ter esperança. A esperança é que nos move. Eu sou Vinícius Domingues e a minha profissão, ator.